Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 13 de junho, estamos na 10ª semana do Tempo Comum. Hoje é quinta-feira, dia de unidade, dia de renovarmos a nossa comunhão uns com os outros, é dia de rezarmos pela santificação da nossa igreja, rezarmos de modo particular pelo Papa Francisco, pastor da nossa igreja, que ele possa ter sabedoria e discernimento para conduzir o rebanho que lhe é confiado, esse primeiro pastor da nossa igreja, mas também confiarmos juntamente com ele os bispos, no qual todos nós conhecemos, os bispos onde nós temos as nossas casas de missão. Rezemos pelo clero, pelos padres da nossa comunidade. Em especial, quero te convidar a rezar, para os nossos irmãos que estão se preparando para viver essa etapa tão importante, que é o nosso diácono Bernardo e o diácono Felipe, que vão ser ordenados, vão viver a sua ordenação sacerdotal. Agora em julho, no nosso retiro anual, confiemos já o coração dos nossos irmãos que se preparam para essa etapa tão importante e teremos 3 novos diáconos transitórios também agora em julho, que é o irmão João Batista, irmão João Gabriel e irmão Marcos. Então confiemos também os nossos irmãos neste dia, nessa quinta-feira em que somos convidados a rezar pela santificação da nossa igreja, rezarmos pelas vocações, pedindo a unidade, mas pedindo também a santidade, a paz e a verdadeira e profunda conversão dos corações. Hoje também, dia 13, é dia de Santo Antônio de Pádua. Então, rezemos por este santo, que para nós brasileiros, Santo Antônio de Pádua, para os portugueses, Santo Antônio de Lisboa. Mas, Santo Antônio, que tem o nome de Fernando, nasceu em Lisboa, Portugal, em 1195. Ordenado padre na Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho. Foi atraído para o ideal de vida aos franciscanos, nos quais ingressou, assumindo o nome de Frei Antônio. Foi ilustre pregador da palavra, ao qual serviu com simplicidade e fervor. Não mediu esforços para socorrer os pobres que cruzavam seu caminho. Faleceu no ano de 1231 em Pádua, na Itália. A seu exemplo, cultivemos profundo amor à palavra de Deus e eficaz dedicação aos pobres. Então, peçamos nesse dia a intercessão de Santo Antônio para a nossa igreja, para os pobres. Ele que foi um verdadeiro pregador da palavra, que ele nos inspire, interceda por cada um de nós, que desejamos ser anunciadores também da palavra de Deus, que nós que desejamos proclamar a sua palavra, a palavra do Verbo encarnado, que Santo Antônio nos ajude, na sua graça, na sua intercessão neste dia. A primeira leitura de hoje ela é retirada do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Elias disse a Acabe: sobe e come e bebe, porque já ouço o ruído de muita chuva. Enquanto Acabe subia para comer e beber, Elias subiu ao cume do Carmelo, prostrou-se por terra e pôs o rosto entre os joelhos. E disse ao seu servo: sobe e observa na direção do mar. Ele subiu, observou e disse: não há nada. Elias disse-lhe de novo: volta 7 vezes. A 7ª vez o servo disse: eis que sobe do mar uma nuvem pequena, como a mão de um homem. Então Elias disse: vai dizer a Acabe que prepare o carro e desça, para que a chuva não o detenha. Nesse meio tempo, o céu cobriu-se de nuvens escuras. Soprou o vento e a chuva caiu torrencialmente. Acabe subiu para o seu carro e partiu para Jezrael. A mão do Senhor esteve sobre Elias, e ele, cingindo os rins, correu adiante de Acabe até a entrada de Jezrael. Então, na leitura de hoje do Livro dos Reis, a gente vê a mão de Deus como essa proteção para Elias e, sobretudo, para Acabe. Então, o Senhor que vai conduzir Elias e Acabe nessa mão, como essa nuvem, como essa simbologia da nuvem que a acompanha. E é interessante porque Elias vai subir ao Monte Carmelo, onde ele vai viver essa experiência da presença de Deus, e ele convida também o servo a viver essa mesma experiência. E depois ele pede a Acabe que venha ao encontro, que vá partir para Jezreel. E mesmo se cai uma chuva torrencialmente, a mão do Senhor como essa nuvem que acompanha e que protege não só a Acabe, mas também a Elias. Então peçamos ao Senhor que essa mão
também pouse sobre cada um de nós e nos acompanhe, nos protegendo e nos dando a graça de sermos conduzidos. O salmo de hoje é o Salmo 64. Ó Senhor, que o povo vos louve em Sião. Visitai a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura. Rio de Deus que vem do céu derramam águas e preparai o nosso trigo. É assim que preparais a nossa terra, vós a regais e aplanais. Os seus sucos com a chuva amoleceis e abençoais as sementeiras. O ano todo coroais com vossos dons, os vossos passos são fecundos. Transborda a fartura onde passais, brotam pastos no deserto. As colinas se enfeitam de alegria. Então, o salmo de hoje é um salmo de reconhecermos essa mão de Deus, reconhecermos as maravilhas, os frutos do Senhor. Né? O próprio salmo vai dizer hoje, né? Visitai a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura. Essa chuva começa a bênção de Deus, que nos faz, que é derramado do céu a cada um de nós, mas que nos faz produzir o fruto. E por isso devemos preparar a terra do nosso coração, a terra da nossa alma, para que a chuva das bênçãos de Deus ela possa cair sobre nós. E aí o salmista convida, né? O Senhor que convida o seu povo a louvar e agradecer em Sião, mas louvar e agradecer hoje no meio de nós. Então, que dos nossos lábios, do nosso coração brote o perfeito louvor que é dado. E reconhecermos que o ano todo o Senhor coroa a cada um de nós com os seus dons, que o Senhor nos faz transbordar de fartura da sua graça. Né? Qual é a fartura que é transbordada sobre cada um de nós? Não é a fartura dos bens, mas é da graça, da bondade de Deus, da proteção do Senhor com cada um de nós. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolarizar com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Então, o evangelho de hoje é muito forte, é uma exortação a cada um de nós a vigiarmos bem a nossa conduta, a vigiarmos bem a nossa forma de lidarmos uns com os outros. Lembrando que primeiro a justiça vem de Deus, não somos nós que somos enviados ou que temos o direito de julgar uns aos outros, mas o Senhor nos convida hoje primeiro a nos reconciliarmos com o nosso irmão, nos reconciliarmos com os outros, a vigiarmos as nossas palavras, né, a não julgarmos o outro, que aquele que julga, né, que condena o irmão, será também condenado no tribunal da justiça de Deus. Então, que neste dia peçamos ao Senhor a graça do amor, da misericórdia, da santidade uns com os outros. E hoje também eu quero te convidar, no final dessa Lexio Divina, a nos acompanhar a catequese do Papa Francisco, que tem sido importante nesse período. Então, ao final da nossa Lexio, não saia, continue aí e meditemos, né, escutemos e deixemos que o pastor da nossa igreja também venha falar ao nosso coração. Tenhamos uma bela quinta-feira neste dia de comunhão, de unidade e que Deus os abençoe. Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Queridos irmãos e irmãs, bom dia, bem-vindos. Proseguiamo la catechesi sullo Spirito Santo. Continuamos a catequese sobre o Espírito Santo, que guia a Igreja em direção a Cristo, nossa esperança. Ele é o guia. Na última vez, contemplamos a obra do Espírito na criação.
Hoje o vemos na revelação, da qual a Sagrada Escritura é testemunho inspirado por Deus e estimado. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, está contida essa afirmação. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Em outra passagem do Novo Testamento diz: foram os homens que, movidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Essa é a doutrina da inspiração divina da Escritura, aquela que proclamamos como artigo de fé no credo, quando dizemos que o Espírito Santo falou pelos profetas. A inspiração divina da Bíblia. O Espírito Santo, que inspirou as Escrituras, é também aquele que as explica e as torna perpetuamente vivas e ativas. De inspiradas, torna-as inspiradoras. Sagradas Escrituras inspiradas por Deus, diz o Concílio Vaticano II, exaradas por escrito de uma vez para sempre, continuam a dar-nos imutavelmente a palavra do próprio Deus e fazem ouvir a voz do Espírito Santo através das palavras dos profetas e dos apóstolos. Dessa forma, o Espírito Santo continua na Igreja a ação de Jesus ressuscitado que, depois da Páscoa, diz o Evangelho, abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Pode acontecer, de fato, que uma determinada passagem da Escritura, que lemos muitas vezes sem nenhuma emoção em particular, um dia lemos em um clima de fé e de oração, então aquele texto repentinamente se ilumina, nos fala, derrama luz sobre um problema que estamos vivenciando, deixa clara a vontade de Deus para nós numa determinada situação e assim por diante. A que se deve essa mudança? Se não a uma iluminação do Espírito Santo, as palavras da Escritura sobre a ação do Espírito tornam-se luminosas. E nesses casos, podemos ver em primeira mão quão verdadeira é a afirmação da carta aos Hebreus. De fato, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Irmãos e irmãs, a Igreja alimenta-se da leitura espiritual da Sagrada Escritura, ou seja, da leitura feita sob a orientação do Espírito Santo que a inspirou. No seu centro, como um farol que tudo ilumina, está o acontecimento da morte e ressurreição de Cristo, que cumpre o plano da salvação, realiza todas as figuras e profecias, revela todos os mistérios escondidos e oferece a verdadeira chave para a leitura da Bíblia inteira. A morte, a ressurreição de Cristo é o farol que ilumina toda a Bíblia. Ilumina também a nossa vida. O Apocalipse descreve tudo isso com a imagem do Cordeiro, rompendo os selos do livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. A Escritura do Antigo Testamento. A Igreja Esposa de Cristo é a intérprete autorizada do texto inspirado. A Igreja é a mediadora do seu anúncio autêntico, porque a Igreja é dotada do Espírito Santo. Por isso, é inspiradora, intérprete, ela é coluna e sustentáculo da verdade. Por quê? Porque é inspirada pelo Espírito Santo. É tarefa da Igreja ajudar os fiéis, aqueles que buscam a verdade, a interpretar corretamente os textos bíblicos. Uma forma de ler espiritualmente a palavra de Deus é aquilo que se chama a Léxio Divina.
Uma palavra que talvez não entendamos o que significa, mas consiste em dedicar algum tempo do dia à leitura pessoal e meditativa de uma passagem da Escritura. Isso é muito importante. Todos os dias, pegar um tempo para ouvir, se tiver mais tempo para meditar, ler uma pequena passagem da Escritura. E por isso, eu recomendo, tenham sempre um evangelho de bolso. Levem numa bolsa, no bolso. É assim, quando vocês estiverem viajando, quando estiverem um pouco livres, peguem e leiam alguma coisa. Isso é muito importante para a vida. Levem um evangelho de bolso com vocês e durante o dia o leiam uma ou duas vezes, quando isso for possível. Contudo, a leitura espiritual por excelência da Escritura, por excelência, é a comunitária, que se realiza na liturgia, na missa. Ali vemos como um acontecimento ou ensinamento dado no Antigo Testamento encontra o seu pleno cumprimento no Evangelho de Cristo. E a homilia, aquele comentário que faz o celebrante, deve ajudar a transferir a palavra de Deus do livro para a vida. Mas a homilia, por isso, deve ser breve. Uma imagem, um pensamento, um sentimento. A homilia não deve ir além de 8 minutos, porque depois aquele tempo se perde a atenção. As pessoas adormecem, e tem razão. Uma homilia deve ser assim. Isso eu quero dizer aos sacerdotes, que falam tanto, tantas vezes, e não se entende do que estão falando. Homilia breve. Um pensamento, um sentimento e algo de ação, como fazer. Não mais de 8 minutos. Porque a homilia deve ajudar a transferir a palavra de Deus do livro para a vida. E entre as muitas palavras de Deus que ouvimos todos os dias na missa ou na liturgia das horas, há sempre uma que nos é dirigida em particular. Algo que toca o coração. Acolhida no coração, pode alegrar o nosso dia e animar a nossa oração. Trata-se de não deixá-la cair no vazio. Concluímos com um pensamento que pode nos ajudar a nos apaixonar pela palavra de Deus. Como certas peças musicais, a Sagrada Escritura também tem uma nota de fundo que acompanha do início ao fim. E essa nota é o amor de Deus. Toda a Bíblia, observa Santo Agostinho, não faz mais do que narrar o amor de Deus. E São Gregório Magno define a Escritura como uma carta de Deus onipotente à sua criatura, como uma carta do esposo à esposa. E exorta-nos a começar a conhecer o coração de Deus nas palavras de Deus. Com esta revelação, diz ainda o Vaticano II, Deus invisível, o seu grande amor, fala aos homens como amigos e convive com eles para os convidar e admitir a comunhão com Ele. Queridos irmãos e irmãs, em frente com a leitura da Bíblia, mas não se esqueçam, o Evangelho de bolso, levado na bolsa, no bolso, e em algum momento do dia ler uma passagem. Isso te fará muito próximo ao Espírito Santo que está na Palavra de Deus. O Espírito Santo que inspirou as Escrituras e agora respira pelas Escrituras, nos ajude a captar esse amor de Deus nas situações concretas da nossa vida.